vamos levar a pergunta também para os nossos comentaristas. Uma ótima tarde. Glauco Túlios, quem foi melhor até agora nas entrevistas ao Jornal Nacional? Bolsonaro, Lula ou Ciro Gomes? Bom, eu acho que o primeiro comentário é o posicionamento da famosa mídia, né? No caso da TV que acolheu o debate. Não achei que foi uma imprensa isenta. Na realidade, teve um comportamento com o presidente Bolsonaro, um comportamento com os outros personagens da recente história política brasileira. É evidente que o presidente Bolsonaro teve ali, naqueles tantos ataques e acusações, o tempo para expor as suas posições como gestor de uma nação que traz resultados muito favoráveis. E nós temos no Brasil, digo claramente, o Brasil da fofoca, né, e o Brasil real, o Brasil que já assinou mais de 860 bilhões em contratos em todo o processo de transformação nas malhas viárias, ferroviárias, inclusive portos, aeroportos e agora a novidade é o transporte de cabotagem. Então a transformação que o Brasil já está vivendo, todos nós estamos recebendo, por exemplo, na possibilidade de um combustível mais baixo. E o presidente Bolsonaro pôde expor que hoje nós temos um Brasil com menos impostos e com muito mais dinâmica para a atividade produtiva. Por um outro lado, a gente viu como os produtores são tratados por este personagem chamado Molusco, porque disse claramente que eles são fascistas. E isso é uma ação de desmerecer a exitosa produtividade brasileira. Ok, a gente vai tratar esses detalhes daqui a pouco com VTs, então vamos tentar responder a pergunta do dia, né? Quem foi melhor nessas entrevistas, nessas sabatinas do Jornal Nacional? Presidente Cleiton. Rafael, quem nos acompanha nesse momento, vocês viram que o Lula mostrou-se um grande comunicador, um grande orador, muito estiloso, muita vontade, sorridente, tranquilo, consciente da sua responsabilidade nacional para com esse país. Né? É uma pessoa querida internacionalmente, orgulha o povo brasileiro quando o Lula vai na televisão. Ele leva alegria, ele leva paz, ele leva uma união que está faltando muito ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro foi dividido em ódio e muitas mortes que esse governo trouxe. Então o Lula estava muito à vontade. Começou assim no momento espinhoso, falando da corrupção, porque um governo presidencialista, com o Congresso que nós temos, então tem esses problemas de fazer a colisão, trazer partidos para a base para poder aprovar as emendas, os orçamentos tão importantes para as obras, para o desenvolvimento do país. Então o Lula explicou isso muito tranquilamente, e ele alfinetou ali o presidente Bolsonaro, né, porque o Lula deixou a polícia trabalhar, as instituições trabalharem para punir os maus feitos de corrupções passadas. Diferente do que está acontecendo agora. Então agora, por que nós não temos o caso Adélio resolvido, Cleiton? O caso Adélio foi encerrado por uma instituição respeitadíssima como a Polícia Federal, que encerrou o caso, disse que ele agiu sozinho. Ele é uma pessoa doente mental, tanto é que está no internato, sob a custódia do Estado. Então o caso Adélio é um caso encerrado. Foi um caso infeliz na história do Brasil. E o caso Celso Daniel, Cleiton? E o caso do Toninho do PT? Então, e os 29 bilhões devolvidos? Então são muitos dados que vocês vão jogando da direita e é natural, em momento de campanha, todas essas provocações. Mas o presidente Lula respondeu à altura, ficou muito à vontade, muito respeitoso, tratou, diferentemente do Bolsonaro, tratou com muito respeito a Renata Vasconcelos. Então, ele foi grande na bancada do Jornal Nacional. Okay. Acredito que sou vitorioso. Ok. Deixa eu acionar a Débora Moraes, que vai trazendo elementos, né, para a gente debater aqui com os melhores analistas do Brasil. Débora. Vamos sim destrinchar essa sabatina, porque entre os assuntos abordados ontem no JN, a corrupção começou ali, né? E a corrupção da Petrobras, que foi pela primeira vez admitida pelo ex-presidente e candidato Lula. Vamos relembrar o trecho durante o debate.
Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. Enfim, ainda cutucou o Ministério Público e a delação. Mas aí a nossa equipe resgatou também um depoimento antigo do então ministro, na época, Antônio Palocci, sobre como teria funcionado o esquema. Nele, Lula teria se beneficiado financeiramente. Vamos ouvir. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Olha, Rafael, Palocci, que já foi braço direito de Lula, ministro da Casa Civil, admitiu que entregou dinheiro, agora fez parte de uma delação premiada que o próprio Lula criticou isso no JN e ainda apontando o Ministério Público como ter oficializado essa corrupção dentro da esfera ali, jurídica, né, de ter ganhado a sua parte, como se tivesse armado todo esse esquema durante as investigações. Muito bem, eu acho que o papel jornalístico, e parabéns pela produção, é esse, né? A pessoa fala hoje, mas a gente resgata a história, a gente tem que resgatar a história sem dúvida alguma. Se Lula admite que quem fez delação premiada confessou, existiam elementos, ele também consideraria as falas de Antônio Palocci, que fez acusações gravíssimas dizendo que Lula recebeu 300 milhões de reais da Odebrecht e que, inclusive, ele mesmo já levou o dinheiro vivo a Luiz Inácio Lula da Silva. Lula se complicou ao admitir pela primeira vez que houve o Petrolão, presidente? De forma alguma. O Lula ele foi pedagógico, ele explicou tudo o que aconteceu. O Petrolão, o que foi o Petrolão? Foi quando partidos da base do governo, entre eles o partido do Bolsonaro, o PP, PL, que o Bolsonaro está agora nesse momento, PTB, PMDB, PSDB, inclusive o Palocci do PT, essas pessoas montaram esquema de corrupção, que o Lula, em momento algum, fez como o Bolsonaro está fazendo hoje, interferindo na Polícia Federal e interferindo no Ministério Público para que não A corrupção estava no entorno, então, é isso? Estava flutuando no governo, como todos os governos tiveram corrupção. O diferente é que o Lula não sabia de nada, então. Ele ficou sabendo depois. A polícia estava investigando e passando José Dirceu, que foi preso, inclusive, participou da corrupção? Agora, sobre o Palocci, Rafael... Sim, vamos lá sobre o Palocci primeiro, depois o José Dirceu. Falar sobre o Palocci, porque envolveu nessa reportagem, nessa matéria, o Palocci. O que aconteceu? O Palocci participou da corrupção. Ele foi do governo? Foi. Então, ele tem que pagar pelos atos dele. Se cometeu crime, confessou, ele, então, tem que pagar pelos crimes dele. O que acontece durante as investigações, durante as delações? Jogam uma pena muito alta para o Palocci, que ele passaria os restos dos seus dias lá, mas lhe dão a senha. Qual que é a senha? Entregue o PT, entregue o Lula. Então, no momento de fraqueza do Palocci, de covardia, ele faz uma delação contra o presidente Lula. De quem veio essa proposta, presidente? O Palocci, ele faz uma delação contra o Lula. Ele provou o que até hoje? Certo, nada. Mas ele não provou delação. É o que o senhor falou foi o seguinte, olha, tem que entregar o PT e o Lula. É uma acusação muito séria que o senhor está fazendo ao Ministério Público, à Justiça, é isso? A senha era essa. A senha era essa. Mesmo aqueles envolvidos lá da Odebrecht, delatavam outras pessoas, delatavam e a Lava Jato nunca estava satisfeita. A Vaza Jato, pelos hackers lá de Araraquara,
nos áudios, nas mensagens, comprovou muito desse conluio do Ministério Mas o Lula já disse que houve corrupção e o senhor está dizendo também que houve corrupção. José Dirceu foi mas não figura... significa que foi do PT, foi do governo do PT. Então é isso que o Lula fez, ele foi muito pedagógico, porque as pessoas misturam, né? Então, cada partido e cada pessoa tem que pagar pelos seus atos. Então, o PP, que estava envolvido na Lava Jato, tem que pagar. Essa conta não é o PT que tem que pagar do PP. O PT não pode pagar a conta do PMDB, do PTB, do PSDB. Presidente, deixa eu... Então, vamos isso aí especificar tem que aqui, vamos especificar. José Dirceu foi preso, ok? Foi preso. Esteve na cadeia. Ele participou da corrupção? Ele participou no tempo do mensalão, ele fez acordos indevidos, né, e o PT, em momento algum, interferiu nas instituições, interferiu no STF. Lula não sabia, porque se existe um irmão político de Lula, o senhor é do PT, o senhor sabe disso, se chama José Dirceu. E Lula nunca fez uma crítica contundente a José Dirceu, ou já fez? Já tem a mídia, já tem a oposição, já tem o Ministério. Mas Lula não deveria se posicionar? Fala assim, é meu irmão político, mas eu não admito isso que aconteceu no Brasil? Algo muito interessante o Lula disse ontem. Ele estava em viagem em Portugal. Ele tinha informações privilegiadas que a polícia iria na casa do irmão dele. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto interessante que eu vou ter que passar para o Glauco. Vou ter que passar para o Glauco para a gente distribuir o tempo aqui. Ele dizer que sabia da operação antes dela acontecer, isso não é grave? Não é vazamento de informação também? Claro. O Bolsonaro já não foi criticado por conta disso também? Na realidade, eles sempre intentam colocar rótulos em Bolsonaro. Mas olha só a afirmação do nosso Cleiton aqui, que disse claramente que tinha corrupção no governo, mas não tinha corrupção no PT. Então, ele esqueceu que todos os tesoureiros do PT foram presos. Ele esqueceu que todos esses esquemas de corrupção, Petrolão, Mensalão, devolveram 29 bilhões. Ele esqueceu que a Petrobras foi a empresa mais endividada do planeta Terra. Ele esqueceu que todos os recursos do governo, do Tesouro Nacional, dinheiro do povo brasileiro, que foi para a Venezuela investir em metrô em Caracas, que foi para outros países, para Cuba, foi para os países da África, todos fazendo uma política de ajudar os países alinhados com a esquerda, sem perguntar se nós, povo brasileiro, queríamos isso. Agora, presidente Lula foi pedagógico assumindo que houve corrupção no governo dele. Ora, você contrata qualquer pessoa, você escolhe qualquer profissional ou qualquer pessoa do seu relacionamento, a partir do momento que essa pessoa assumiu que é desonesta, você deixa entrar na sua casa uma pessoa que assumidamente reconhece que houve corrupção no governo, e aí no Partido dos Trabalhadores todos os tesoureiros foram presos, inclusive começando com Delúbio Soares. Todos foram presos, isso é um fato. Todos foram Não estou aqui dizendo das minhas opiniões, eu estou simplesmente expondo fatos que nós tivemos na nossa recente história. E o cidadão brasileiro, ele é avesso à corrupção, porque a corrupção é um ato absurdo de totalitarismo. É como você ser assaltado. Corrupção é um assalto, só que do colarinho branco. E aí nós fomos assaltados durante anos no Brasil, sem ser consultados. Como nós somos assaltados, infelizmente, nas ruas, pelo ladrão que rouba o nosso celular, agora nós temos esse dirigente de partido chamado Lula, que assume a corrupção e ainda chama a atividade produtiva de fascista. Ele ataca quem produz no país e traz números favoráveis para a nação brasileira. Glauco, é muita retórica sobre esse assunto quando você... Retórica não, são fatos. O quanto de corrupção tem no governo Bolsonaro. Aponte um caso. É um governo que não deixa investigar. Hoje, por exemplo, estava ouvindo numa rádio o que aconteceu. Um servidor do IBAMA com corrupção de 900 mil mensais, porque ele estava alugando terra indígenas
para grileiros e outros fazendeiros. E o que ocorreu? O presidente da FUNAI conversa com ele e o presidente da FUNAI interfere nas investigações para que ele não fosse punido. Você está querendo comparar uma corrupção sistêmica, não, Petrolão, então Mensalão. Eu nem sei se isso, eu nem sei se isso é verdade, porque vocês são os mestres de contar fatos que não existiram. Tá o fato aí do leite condensado. Hoje, o fato do leite condensado, o fato do Viagra nas Forças Armadas. Tudo isso vocês vivem inventando coisas que não são reais. Todos protegidos, os filhos do Bolsonaro protegidos. O cartão corporativo sob sigilo. É um governo que não deixa investigar. Mas o presidente Lula, entrando na presidência da República, vai agir de forma republicana, deixando todas as instituições trabalharem. O MST tem que apurar os malfeitos. Você sabe quantas invasões por ano? Não dá para fazer vista grossa. Por que só a corrupção do PT importa? Nós que somos indignados com a corrupção, nós temos que importar também com a corrupção. Então o senhor admite a corrupção do PT? Há governos que às vezes enfrentam o problema de corrupção. A diferença, Rafael, é como você enfrenta a corrupção. Ou você faz conluio com corrupção, você impede que as forças, as instituições, Ministério Público, Polícia Federal, tribunais investiguem. Essa falácia foi a falácia de Sérgio Moro, Cleiton. E não se sustentou. Sérgio Moro, foi investigado. Claro. Não se sustentou. Você está com o mesmo discurso de Sérgio Moro, que não foi verídico. A última fala do herói nacional, até a época que era o Sérgio Moro, herói dos bolsonaristas, é que a última fala dele, que nem o PT nunca interferiu na Polícia Federal, nunca interferiu na Justiça de tudo que eles investigaram. Por que ele deixou o governo Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro estava interferindo nas investigações. Essa é a sua opinião. Então, os fatos que foram avaliados pela Polícia Federal não demonstraram que a sua opinião está vinculada com os fatos. Fato é, o governo do PT, você acabou de assumir aqui, tinha que negociar com o Congresso e você então admite que a negociação com o Congresso do PT foi feita de modo a entregar recursos que vieram da onde? Você falou que a negociação que o PT estabeleceu com o Congresso foi uma negociação cheia de interesses e com dinheiro que veio dos órgãos públicos. Olha o prejuízo das estatais no governo do PT, olha o lucro das estatais no governo Bolsonaro. É simples, é uma questão de números. Você olha o desempenho da economia brasileira, olha a Petrobras hoje, olha só os combustíveis hoje. Nós não podemos mais admitir um grupo político, que é o PT, vinculado a facções criminosas. Olha os diálogos cabulosos. Não é fake news. O contador do PT e do Lulinha, que já ganhou 50 vezes na loteria. Quantas vezes você já ganhou na loteria, Rafael? Quantas vezes já ganhou na loteria, Cleiton? 50 vezes o contador do PT já ganhou na loteria. Contador do Lula, do Lulinha e do PCC. E uma gravação que veio à tona, que não foi negada pela Justiça, diz que tinha diálogos cabulosos. E se você ler o livro que retrata o Foro de São Paulo, diz claramente... Cleiton, isso é fake news, na sua visão? A fala de Marcos Valério e a fala também de um integrante do PCC? Esses são fatos, concorda? Não concordo com muita coisa. Falar, muitas pessoas podem isso não falar. É falar. Mas aí não é fake news porque Marcos Valério falou. É um fato. Ok? Agora, se é verdade ou não, aí é outra Eu penso que é o seguinte, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa para fazer um uso político. Foi o que a Lava Jato fez há 5 dias das eleições. Há 5 dias das eleições de 2018, Bolsonaro no segundo turno, Haddad no segundo turno, a Lava Jato faz uma delação com Palocci e solta na grande mídia para as redes sociais, né, acabar com o PT. Mas foram devolvidos dinheiro? Foi uma interferência na democracia. Eu vejo que foi uma interferência na democracia. Agora, uma delação você tem que provar, não basta falar. Mas não foram basta devolvidos. Falar e fazer escândalo. Cleiton, foram devolvidos agora, 29 bilhões, Cleiton. O que eu tenho muita esperança nesse momento agora é com essa saída do Bolsonaro do governo, que esse bolsolão, que esses orçamentos secretos, todas essas crises, todos esses encobrimentos de erros do governo Bolsonaro venham à tona. Eu espero isso,
eu espero as instituições fortalecidas, eu espero um país passado a limpo. E agora, Glauco, Rafael e você que está nos ouvindo em casa, o momento é agora. Está todo mundo eufórico, está todo mundo foram devolvidos 29 trabalhando bilhões. em campanha e você vai decidir Esquemas entre o modelo de corrupção, Cleiton, Bolsonaro de PT. governar e o modelo Lula. Lula acertou ao admitir a corrupção pela primeira vez? Ele acertou no Jornal Nacional? O PT esperava isso, a esquerda mais crítica esperava ele foi isso? muito tranquilo, ele sempre... Mas a pergunta é se ele acertou ou não. Ele foi pedagógico, ele explicou muito bem Ele o que explicou aconteceu a corrupção, no governo. Então ele acertou. Ele é na sua visão. diferente. Ele assumiu... Ou ele o errou na governo, sua declaração? O governo ter corrupção não significa que o Lula é corrupto. Não significa. Se houver em qualquer governo federal, estadual, municipal, corrupção do seu secretariado, dos seus vereadores, da base que ajuda o executivo a aprovar suas leis... Presidente, então existe uma separação entre o PT e o Lula, é isso? Não, não existe. Existe. Cada um é uma pessoa. O presidente Lula tem se comportado muito bem. O PT, então, nessa tese, seria corrupto e o Lula Rafael, honesto, é isso, que presidente? o Lula é um homem histórico. Ele já fez história, Lula ele já faz parte da história. Lula foi o Lula, uma vez, condenado deu uma por 20 entrevista que eu achei juízes. muito interessante. O Lula falou, eu não posso errar. O Lula está na vida pública há 40 anos. Ele é um homem amado por líderes religiosos, líderes internacionais, por músicos da maior importância internacional. Ele é amado por tantas pessoas. Então o Lula falou uma vez, não me é permitido errar. O Lula não Ele pode não falou errar. isso, não. E o que é que ocorre? Ele Com não todas as falou isso, delações, com tudo que envolveu a pessoa do Lula, se investigou bancos na Suíça, na Europa, nos Estados Unidos. E o que foi dado ao Lula? Um atestado de nada consta, de honestidade. Não é verdade. Então ele está aí agora, sorridente, à vontade, para explicar tudo e para vir governar esse país que é gigante. Foi condenado em 3 instâncias por 20 juízes, não foi absolvido, ele simplesmente foi descondenado, porque numa canetada monocrática de Fachin, advogado do MST, colocou todo o processo numa vara em Brasília, dizendo que porque o CEP do Lula não poderia ser realizado por Curitiba. Ou seja, numa filigrana jurídica, ele descondenou. Então Lula não foi inocentado. Todas as provas estão ali, postas no processo. Não se tem este ex-presidente como alguém que foi absolvido pela justiça. Ele foi descondenado numa movimentação jurídica. Agora, Glauco, mais importante... 30 segundos para eu chamar a Débora. Mais importante do que ficar nesses casos passados, nós temos aí 2 governos para se contrapor. É isso que o pessoal quer saber hoje. Quem está nos ouvindo, o que quer hoje? Qual é a proposta de governo para o Bolsonaro? Repetir esses 4 anos de morte, de inflação, de desemprego, de inflação, nós estamos com deflação histórica. Ou nós queremos um país de esperança, com Lula e Alckmin, esperança para voltar à cena do crime. Todas as associações, todas as pessoas de bem, as pessoas que querem produzir e trazer um país melhor. Nós estamos aqui hoje para dar esperança para o povo. Ok.